Bem-vindos ao canal Vela na Veia. Para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Costa e hoje eu vou falar um pouco sobre aí como eu comecei a velejar. E é isso aí, vamos lá. A minha paixão pela vela começa muito antes da vela. Eu sempre fui apaixonado pelo mar, praia, surfei a vida inteira e minha ligação com o mar sempre foi muito forte. É amor de verdade mesmo, é uma ligação que eu tenho que não dá para descrever. Então, sempre na praia, surfando, viajando, indo em busca das ondas e tudo. Quando eu tinha se eu me recordo bem, meus 25, 26 anos mais ou menos, foi quando eu tive a primeira vez assim que eu vi um veleiro. No caso, eu estava aqui em Ubatuba mesmo, na praia de Tamambuca, sentado na minha prancha, e não era um dia daqueles maravilhosos de ondas. Tinha ondulação, mas a formação não estava boa por causa do vento. E eu tava lá sentado, refletindo, esperando uma onda boa vir. E quando eu olho para o fundo, o que eu vejo? Um lindo veleiro passando, com as velas lá em cima, cheiona, tudo aberta. Era um veleiro muito grande, muito bonito, imponente. E eu olhei aquilo e falei, nossa, que coisa linda. Eu nunca vou me esquecer desse dia, de vê-lo passando e ficar admirado. E eu fiquei apaixonado por aquilo, né? Porque na minha cabeça eu falei, poxa, tá aí, né? Uma maneira também de estar conectado com a natureza. Porque tem tudo a ver, né? Previsão de tempo, tamanho de ondulação, direção do vento, direção da corrente, horário de maré, direção da corrente, tudo que para quem surfa está acostumado a lidar. Na vela eu imaginei na hora que também deveria ser alguma coisa assim, né? Porque lancha é só ligar o motor e ir embora, mas veleiro não precisa ser nenhum conhecedor para saber que é mais complexo. Aquele bando de cabo, aquelas velas. Na hora eu imaginei que deveria ser um negócio bem interessante e legal. Mas enfim, na época passou, beleza, e fui seguindo a vida. E aí isso sempre ficou na minha cabeça, martelando na minha cabeça. Quando eu tinha acho que uns 30 anos, 29, 30 anos, eu comecei a procurar de verdade, ver preço e tudo mais. E me lembro na época que quando eu comecei a pesquisar, os primeiros barcos que eu via era Brasília 32, Brasília 27. Por algum motivo eu já me apaixonei pelo modelo dos Brasília. E na época, eu me lembro como se fosse hoje, um Brasília 32 era na casa dos 55 mil, mais ou menos. E hoje os caras estão falando em mais de 120, 140, por aí vai, né? Enfim, isso é outro assunto. E naquela época pra mim também era muito dinheiro também, mesmo assim, né? Tinha outras prioridades. Casado de novo, né? Casei com 26 anos e já estava com uma filha pequena e tudo, outras prioridades, né? Não tinha como pensar em adquirir um barco. Mas já fui namorando e com aquele projeto, aquele sonho futuro, né? De um dia eu vou conseguir, um dia eu vou conseguir, um dia eu vou conseguir. Vou trabalhar e vou conseguir. Enfim, aí eu comecei a estudar. Não podia comprar, mergulhei nos livros e lia todo tipo de literatura. E fui tirar raiz, estudei para mestre, fui fazendo o que eu podia.
como eu disse, eu tinha outras prioridades, né? Família nova, né? Criança pequena, eu não tinha como disponibilizar tanto dinheiro para comprar um barco. Enfim, tinha uns barcos pequenos, tudo como tem hoje também. Quem tá com vontade de começar num barco pequeno, legal, super válido, mas na minha cabeça eu queria barco de cruzeiro. Eu coloquei na cabeça que eu queria barco de cruzeiro, que eu já queria começar com um veleirinho. Na época eu ainda pensava pelo menos um 23 pés. Mas no final das contas eu acabei fazendo um curso e entrei no 23 pés e pra mim eu achei que era legal tudo, mas não dava pra mim ficar em pé. Eu já logo imaginei minha esposa, minhas filhas e tudo. Enfim, 23 pés é um barcão, é show de bola, é muito bom, é legal pra caramba pra começar. Mas eu pus na minha cabeça que eu queria um pouco maior, um de 27 pés no mínimo, 26, 25, algum barco que eu conseguisse ficar em pé. Aí em um certo momento eu acabei desistindo da ideia do de 27, porque foi passando os anos e eu fui adiando porque o dinheiro não dava. Aí eu falei, bom, não, vou comprar um 23 pés mesmo, que vai ser o mais próximo que eu posso comprar, vai ser um 23 e vai ser isso mesmo, e quando eu puder eu dou um pulo. Enfim, aí passaram-se mais alguns anos, eu já estava com 38, 37, e nada de conseguir comprar o barco. Aí eu peguei e falei, bom, e nisso eu fiz curso, estudando, fazendo o que eu podia, né? Saía para velejar com os amigos e tal, sempre alimentando, nunca deixando o sonho morrer. E acreditando, né? A gente tem que acreditar, não pode deixar de acreditar nunca. Por mais difícil que seja, se demorasse mais 30 anos, eu com 70 anos, se eu não tivesse comprado ainda, eu ia estar sonhando e ia comprar com 70 anos se eu pudesse. Não interessa a idade, a gente tem que correr atrás do que a gente sonha, do que a gente quer na vida e fazer de tudo para dar certo. Enfim, quando eu tava com uns 36, 37 mais ou menos, eu tava com uma certa quantia de dinheiro e apareceu um barco para mim comprar, e fiz uma proposta para a pessoa, que era bem longe do dinheiro que eu tinha. Ele estava pedindo mais caro, mas eu arrisquei, fui no cara super gente boa, me recebeu super bem e adorei. Era um Brasília 27. Eu falei, vou tentar, né? Eu era apaixonado pelo Brasília 27. Aí fiz a proposta pro cara, o cara aceitou, fiquei feliz da vida. Mas para resumir a história, por alguma coisa do destino, não sei o que aconteceu um probleminha familiar aí e de saúde, e aí eu parei, pensei e falei, putz, vou comprar um barco agora não é a hora, né? Não era o momento certo. E deixei escapar o sonho mais uma vez da mão aí. Enfim, passou mais 2 anos depois disso, até a poeira baixar. Nisso eu acabei me descapitalizando, perdi o dinheiro que eu tinha conquistado para comprar o barco. E nesses 2 anos eu fui batalhando aí, e muito, mas assim, muito mesmo, economizando muito. E assim, não fui só eu, né? Porque eu sou casado, tenho filho, tudo, eu tenho uma família. A minha esposa, não tenho nem palavras para falar o quanto eu amo essa mulher, e companheira de tudo, porque o sonho era meu, não é dela. E o dinheiro numa casa, de uma família, é dos dois, não de um. E ela concordou com o meu sonho e viu eu batalhando e poupando cada centavo que eu podia, e ela do meu lado. Vai lá, você vai conseguir, sabe, sem
sem pestanejar. Ela abraçou o sonho comigo assim, e eu só tenho a agradecer ela. Se não fosse ela, também não seria possível, porque em primeiro lugar eu escolho minha família, minha esposa, e eu sei o quanto é difícil quando a outra pessoa que tá junto não quer, fica difícil. Mas no meu caso, graças a Deus, minha esposa comprou o sonho comigo, o meu sonho, né? E eu só tenho a agradecer a ela. E no final das contas, com essa crise aí que tá, os preços dos barcos, vocês estão vendo aí, todo mundo que tá procurando tá vendo o absurdo que tá os preços. Eu achei aí um barco, chegou a minha hora. O barco também estava fora do valor que eu podia pagar. E por um acaso, eu não estava nem procurando muito, participando dos grupos de WhatsApp. Um amigo lá do Rio de Janeiro, Thiago Neves, se tiver me vendo aí, valeu, meu irmão. Esse cara me mandou uma mensagem falando, olha, tem na verdade ele postou no grupo, um Brasília 27 assim assado, o cara acabou de colocar pra vender, fez o fundo agora e parece ser um bom barco e tal. Ele mandou uma mensagem num dia, no dia seguinte, acho que 2 dias depois eu tava no Rio de Janeiro pra ver. Antes de tudo, eu liguei pro cara, pro vendedor, e fui bem sincero como eu sou na minha vida com tudo. Liguei pro cara, falei, cara, é o barco que eu quero, é o Brasília 27 que eu tô atrás. Eu amo esse projeto, eu gosto do Brasília 27. Liguei pro cara, expliquei a situação. Falei, olha, eu tô com dinheiro, quero comprar o barco, provavelmente eu vou comprar o barco, mas eu não tenho todo o dinheiro. Nem conheci o cara, nem tinha visto o barco. Cara, gente boa. Cícero, se estiver me vendo aí, Cícero, valeu, meu irmão, você é um cara sensacional. E expliquei a situação pro cara. Falei, olha, Cícero, não tenho dinheiro total, tenho, né, a maior parte, lógico, mas eu vou ter que negociar com você antes de ir, porque só pra mim ir pro Rio de Janeiro pra ver o barco e voltar, eu já vou perder uma boa fatia dessa grana aí. Então eu preciso ter uma resposta sua, se você está disposto a negociar. Falei, olha, se você estiver disposto a negociar perto do valor que eu posso pagar, eu vou, senão eu nem perco viagem. E ele fez. Ele falou, não, tem jogo, pode vir que a gente conversa. Então eu já tinha explicado a situação pro cara, já tinha falado mais ou menos o valor que eu poderia pagar, e eu e minha esposa fomos até o Rio de Janeiro. E aí aconteceu, graças a Deus deu tudo certo. Ele chegou no preço que eu podia pagar, porque não era só o preço do barco, eu precisava trazer o barco do Rio para cá. E para quem não sabe, tem muito custo envolvido, de combustível, deixar o barco em ordem, navegável para uma grande distância e tudo. Então o barco não tinha bote de apoio, que é esse botinho que eu tive que comprar. Então o vendedor foi muito flexível, fez um preço muito bom para mim. E fechamos o negócio. E aí o resto da história tá lá no primeiro vídeo lá, comprando o veleiro Brasília 27. Quem não viu ainda, corre lá, é o primeiro vídeo aí. E é isso aí, cara. E aí então eu comecei a velejar dessa forma, e minha história com o mundo da vela se resume mais ou menos a isso aí. Então, acredite nos seus sonhos. Quem tá querendo, não se importa. Tem gente aí me mandando mensagem, pô, já tô com 60 anos, é tarde. Não é tarde. Ontem veio um amigo aqui tomar uma cervejinha comigo, aqui ó, a prova. Que eu conheci ele aqui também, ontem velejando. O senhor o senhor não, porque ficou bravo que eu falei senhor. 62 anos, seu Antônio. Ele começou a navegar, a velejar, pelo que ele me falou, há 4 anos. Então ele tinha 58. Cara, o cara rasgando aqui no meio das poitas, aqui no meio dos barcos, velejando. Sei, pegando a poita na vela, já, o cara já tá pró já. Então, não tem
idade, não tem tempo. A idade, ela tá aqui, ó. A gente tem que acreditar nos nossos sonhos, correr atrás e acredite que você vai conseguir. Nunca desanime, nunca desista. Se amanhã ou depois eu tiver que vender porque eu preciso de dinheiro, eu já sou a pessoa mais realizada do mundo, porque eu consegui. Então, se eu conseguir, qualquer um consegue, porque eu não sou de família rica, eu não vim de família do mundo náutico, ninguém da minha família nunca teve nenhum bote, nada. Então, meu amor é pelo mar, e daí que cresceu essa paixão. E hoje eu continuo surfando, mas eu tô apaixonado pelo mundo da vela e minha vida agora é essa. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, que sirva de motivação aí e de sempre acreditar no sonho de vocês, beleza? Eu tô fazendo esses sorteios aí pro pessoal para poder vir passar um dia com a gente aí, porque ninguém faz isso e eu vou fazer. Quero nem saber, vou fazer 500 inscritos, 1000 inscritos, 1500 inscritos, eu vou fazer para dar chance para bastante gente vir passar um dia aí. Porque eu sei o quanto eu penei, às vezes eu queria fazer curso, queria fazer isso, fazer aquilo e ficava caro, porque eu falava, pô, pagar 500, 600 pau para fazer um curso de 2 dias, porra, já é o dinheirinho que vai faltar para depois fazer a compra do barco. Então, vamos novelar na veia aqui comigo e agradecer vocês mais uma vez aí por estarem se inscrevendo no canal, ajudando o canal a crescer, e a gente vai fazendo o que pode aí para ajudar o pessoal que ama aí, beleza? Grande abraço, meus amigos, bons ventos a todos.